Atos 9, 21 e 22. E todos que os ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O apóstolo Paulo se converteu. Paulo foi cheio do Espírito Santo. E no momento seguinte, ele estava lá pregando o Evangelho. Surpreendentemente, pregando o Evangelho. As pessoas olhavam para ele atônitas. Que isso? Não é esse aí o matador de judeus? O homem que veio para matar todo mundo? A conversão foi fantástica. Agora, cheio do Espírito, ele queria... A boca fala do que o coração está cheio, né? Ele queria pôr para fora. Ele foi pregar o Evangelho. Simplesmente ele foi pregar o Evangelho. Agora, vamos chamar a atenção de um detalhe. Em primeiro lugar, o novo convertido, dependendo da fama que ele traz, como no caso o apóstolo Paulo trouxe, não é bem recebido. As pessoas se assustam. Os judeus, os convertidos, os messiânicos. Mas não, esse cara aí não é crente, ele é um matador de crente, ele é do inimigo, ele não é nosso. Todo mundo se posiciona contra. Mas estava ele lá. E olha o que diz aqui: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele era muito bom, ele tinha argumento. Mas como? Esse não é do contra? Como é que ele está aqui? Ora ele era bem recebido, ora ele não era. Ora até os discípulos tinham medo dele. Mas o fato é o seguinte: Jesus já havia avisado. A árvore se conhece pelos frutos. Árvore boa dá fruto bom. Árvore ruim dá fruto ruim. Aí o que aconteceu? Ele era uma árvore boa, já começou a dar fruto bom desde o começo. As pessoas se assustaram, mas ele estava ali pregando o Evangelho. Jesus deixou bem claro: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas, irmão, ele era um neófito, um novo convertido. Ele tinha acabado de se converter. Mas aí que está o negócio. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho. Para pregar o Evangelho, você não precisa ter muito pré-requisito. É aquilo que o Pedro falou certa feita, quando livraram ele da prisão, falaram para ele: você não fale mais nesse nome, o nome de Jesus. Ele falou: não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Para pregar o Evangelho, você só precisa ter visto e ouvido Deus fazer alguma coisa, Cristo fazer alguma coisa. Pronto, você está apto. E se você falar com sinceridade e tiver o Espírito Santo junto contigo, as pessoas vão se converter. Mas e o Paulo? Como fica o Paulo nessa situação? Bastava ele continuar pregando, bastava ele continuar fazendo, bastava as almas começar a se converter. Os frutos iriam aparecer com o tempo. E ele, como se esforçava muito mais, também provavelmente dava mais fruto. Vai do esforço pessoal. Tem gente que quer ver o fruto, mas não se esforça. Mais ainda, eu fico às vezes assistindo vídeos. Eu vejo no YouTube, eu vejo no Quai, eu vejo no TikTok, eu vejo no Instagram, no X. Tem um monte de gente discutindo um monte de coisa.
todo mundo quer discutir se isso está certo ou está errado. E tem um monte de gente metendo o pau num monte de gente. Irmão agredindo irmão, porque está certo, está errado. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é propagar a boa nova. Propagar a boa nova é pregar a Bíblia, pregar Cristo. Não adianta, tem um monte de gente discutindo doutrinas, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Se eu for discutir isso na internet, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque é uma discussão de centenas de anos, de décadas, de séculos, milênios talvez. Não vai chegar em lugar nenhum. Agora, pregar o evangelho era o que o apóstolo Paulo estava fazendo. É o que eu estou tentando fazer com todos os meus defeitos e as minhas falhas. Pregar o evangelho é você ler a Bíblia e explicar para quem não conhece. Ou mesmo dar um alerta para quem já conhece está afastado. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Era o que ele estava fazendo, é o que eu devo fazer. É o que dá fruto. Almas precisam ouvir a boa nova do evangelho. Almas precisam que eu fale de Cristo. Não adianta eu discutir sobre o pré-tribulacionismo e pró-tribulacionismo, né? Eu vou me posicionar e alguém vai vir discutir comigo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque é uma discussão de séculos. Uma vez eu estava dando um estudo numa igreja, um irmão quis discutir isso comigo. Eu falei, irmão, se faz décadas, séculos, que ninguém chega em lugar nenhum, por que nós vamos perder tempo com isso aqui? Não! Vamos falar de coisa mais útil. E eu continuei dando o estudo porque eu tinha um objetivo. Prega e persegue um objetivo, porque o apóstolo Paulo perseguia. E logo ele se transformou num dos maiores apóstolos de todo o mundo. Só prega, só fala.